Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriProsa Podcast, um projeto elaborado pelo Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual do Maranhão, que fala sobre assuntos sobre sustentabilidade, inovação e tecnologia. Hoje estou aqui com minha colega Emanuele. E antes de dar início, eu queria agradecer a ProExai e ao Emanet, que são nossos parceiros nesse projeto. Hoje nós estamos aqui para ter uma conversa muito animada sobre extensão rural com a dona Maria Antônia, que faz parte da Associação Mulheres no Campo em Ação. Bom dia, dona Maria. Seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Bem-vinda. É uma honra estar aqui presente e falar da nossa instituição, né? Eu me chamo Maria Antônia Cavalcante, estou presidente da Associação Mulheres do Campo há 4 anos, sou uma das fundadoras da Associação Mulheres do Campo e para a gente é muito importante ter esse espaço de que pode trazer visibilidade para a gente. A gente gostaria de saber como surgiu a associação, de onde surgiu a ideia e o porquê do nome Mulheres do Campo em Ação. Então, tudo tem um porquê, né? A nossa associação surgiu em 2022, através mesmo da necessidade de trazer visibilidade para a nossa área rural, que era já final da pandemia. Eu tinha saído da área urbana, fui morar na zona rural, tinha acabado de ter um bebê, e aí eu me vi naquela situação sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu digo, e agora? Assim, eu morando aqui, no meu pensamento, né, morando aqui dentro do mato, sem ter oportunidade nenhuma, como é que eu vou sair daqui para sobreviver, né? Aí eu imaginava o marido saindo para trabalhar e eu ficando em casa o dia todinho, sem perspectiva de vida. E aí eu via que as mulheres ficavam muito em casa esperando os maridos chegar, aquilo dali era que me trazia tristeza. E aí eu tive a ideia de fazer pequenos cafés da tarde com as vizinhas, né? Chamava as vizinhas, vamos fazer um café da tarde, uma leva o café, outra leva o suco, outra leva o bolo, para a gente se confraternizar. E aí depois veio a ideia de fazer uma pequena ação, assim, sobre estética, né? As meninas faziam limpeza de pele e tal, aí convidei as vizinhas, aí foram umas 10 mulheres mais ou menos, foi maravilhoso. Aí eu digo, por que não fazer uma ação maior? Como estava perto do mês de maio, né, em alusão ao mês das mães, eu digo, a gente vai fazer uma ação social para o mês das mães, para as comunidades daqui, ao redor do Coquilho, né, porque nós somos do Coquilho 2. E aí, eu comecei a pedir apoio de presidente de associações, homens, né, ia lá pedir, porque como a gente não tinha CNPJ, não tinha nada, na verdade, só tinha a ideia. E eu não tive esse apoio, né, do lado masculino, não que eu esteja falando mal do lado masculino, mas é como se eles não tivessem visto credibilidade na minha ideia. E aí, como eu vi que a gente não estava tendo apoio, no caso, que eu estava sozinha, até então, com a ideia, eu me juntei com outras mulheres, chamei mais 2 mulheres que já eram liderança na região, para a gente fazer essa ação social. Aí elas concordaram, eu tinha acabado de chegar lá na área rural e elas já eram há mais tempo, então elas conheciam mais instituições, mais gente de fora. E aí uniu a minha ideia com o conhecimento delas e a gente foi atrás e conseguimos realizar a ação social, beneficiou mais de 300 pessoas, cerca de 10 comunidades, e foi um sucesso. Aí, por que é o nome Mulheres do Campo? Porque quando a gente estava ali na organização da ação, a gente pensou o seguinte, olha, vai ter que ter mulheres para auxiliar no dia da ação, e essas mulheres, elas têm que se destacar da comunidade geral. Então, a gente convidou mulheres das comunidades para ajudar a gente, e aí a gente fez a nossa logomarca, né? Mulheres do Campo. Aí ficamos, Mulheres do Campo, porque a gente trabalha no campo. Sim. E o Em Ação é devido à ação social. Então, ficou Mulheres do Campo em Ação. E aí, depois que passou a ação social, as pessoas vieram procurar a gente, perguntando se a gente já tinha CNPJ, se a gente já era uma instituição, e a gente não era. Mas aí eu vi a necessidade... no caso nós, vimos a necessidade que, se a gente informalmente conseguimos organizar uma ação social, né, que beneficiou muitas pessoas com cesta básica, com peixe, com vários brindes, fogão, um monte de coisa para sorteio, né,
Se a gente se formalizasse, a gente ia conseguir muito mais. Então, a gente correu atrás, nos registramos, né? Temos nosso CNPJ, nosso estatuto, tudo direitinho, tudo formalizado. E daí ficou a Associação Mulheres do Campo em Ação. A senhora tocou num ponto muito interessante, que é sobre a invisibilidade feminina, né? Principalmente dentro do campo. E tendo em vista que a Pinatec, que é a lei que dá assistência técnica, ela tem as diretrizes de equidade em gênero, entre etnias e gerações. Hoje, dentro da associação, como é que a senhora consegue enxergar isso, tendo em vista que é uma associação de mulheres de várias idades diferentes? E vocês são a cabeça, né? Hoje em dia, não existe mais o que a senhora falou quando chegou lá, aquela mulher que fica em casa sem fazer nada enquanto o marido vai trabalhar. Sim, a equidade de gênero traz para a gente oportunidades, né? Visibilidade que a gente não tinha. As pessoas não sabem, mas a agricultura familiar, ela surgiu da mulher. O homem saía para trabalhar fora de casa e a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos e da casa. E ali ela foi fazendo seus canteirinhos de tempero, né? Para ela, às vezes dava para a vizinha. Depois foi surgindo a questão da troca e logo depois a venda. E aí o homem, percebendo isso ao longo da história, viu que poderia sobreviver se ele ficasse em casa e ajudasse também naquele canteirinho a expandir, porque dali poderia ser vendido também os produtos. Sim. E daí surgiu a agricultura familiar, que é a família trabalhando no seu espaço ali. Mas a gente enfrenta muitos preconceitos, muitas dificuldades por ser mulher, infelizmente. Apesar das políticas do governo federal, hoje em dia está muito voltado para a mulher. Tem muito homem na nossa região que diz, eu vou vestir a saia agora. Porque a gente está participando, nós, como associação formalizada, a gente já está participando de vários projetos institucionais que são a prioridade mulher. Então, eu vejo que a equidade de gênero, ela traz oportunidade para a gente. E você falou sobre dificuldades. A gente queria saber sobre as dificuldades internas que vocês passam na associação e também externas, que não dependem somente de vocês, e sim de órgãos públicos. Menina, internas internas mesmo. A nossa maior dificuldade é uma conversa mais, como é que eu posso falar? Talvez seria íntima, com as mulheres da associação. Talvez não seja essa a palavra, mas assim, existem muitas mulheres que elas estão ali no PA da Conab, por exemplo, que é um projeto que a gente participa, que a Conab compra a nossa mercadoria com doação simultânea. Sim. Aí ela chega para mim e diz, Maria, são quantos quilos de quiabo que eu vou colocar, né, da minha produção? Eu digo, olha, é 20 quilos de quiabo. Aí, quando a gente fala a quantidade, eu digo, quanto é que tu vende uma caixa de quiabo? Aí ela, eu não sei, eu tenho que perguntar para o meu marido. Eu digo, não, tu tem que saber, a produção é tua, junto com seu esposo, né, que é a agricultura familiar, mas tu também tem que saber, porque elas ainda estão muito nessa de deixar somente para o marido comandar. Aí comanda o lado financeiro, quando recebe o dinheiro vai para a conta dela, mas a gente sabe que muitas vezes imediatamente vai para a conta dele, e ela acaba ficando sem o recurso, né? E a gente traz o tempo todo palestras com relação a isso, né? Porque a nossa associação, eu digo assim, além de eu ser empreendedora de vendas, eu também sou uma empreendedora social, que a gente incentiva as mulheres da associação a empreender, a ganhar o dinheiro delas, a ter autonomia. E aí a gente está sempre trazendo palestras com relação a isso, na questão da violência doméstica também, porque o objetivo da nossa associação também é esse, fazer com que as mulheres saiam do ciclo de violência doméstica que infelizmente ainda existe nas nossas comunidades, nas mulheres que estão ali próximo da gente, ali no dia a dia. Sim. Infelizmente existe. E aí uma das principais dificuldades internas da associação é essa luta para fazer com que as mulheres acordem e enxerguem o seu valor, o seu potencial e as nossas capacidades, que nós temos muitas, né? E externas, a última, né? É a questão de chegar mesmo nos órgãos públicos.
a gente tem, como é que eu posso falar? Se uma associação formada por homens, ela tem mais, posso dizer que respeito, né? É mais bem vista. Então, para nós, fica muito mais complicado. Por exemplo, se eu vou numa instituição, eu tenho que ir lá 3, 4, 5, 6, até 10 vezes para mim ser atendida. Muitas vezes já me atenderam, né? Já deram o que a gente pediu, mas aí falam, né? Que foi tipo assim, pelo cansaço mesmo. Pelo cansaço, porque é mais complicado para a gente. Essa questão que a senhora falou, né, de autonomia feminina é muito importante, principalmente no campo, como a senhora fala, são mulheres que estão mais afastadas de informação e às vezes até mesmo não têm o apoio de órgãos que possam vir ou serem feitos para dar esse apoio, né? Agora, mais uma pergunta para a senhora é: aonde nós podemos encontrar as mulheres do Campo em Ação? Quais os projetos que vocês fazem parte? Porque eu sei que vocês fazem parte de projetos da UEMA, que é a nossa realidade, né, como estudantes da UEMA. Mas aonde a gente pode encontrar vocês? Feiras, eventos, o local onde vocês estão instaladas? Então, a nossa associação tem a sede provisória no Coquilho 2. Infelizmente, a gente ainda não tem a sede física, né? Estamos trabalhando, batalhando para isso. E a gente participa de vários eventos. Agora mesmo vai começar o Arraial de Santo Antônio, que a SAF está organizando. A gente já está tudo certo para estar lá. A gente participa da Feira Mulher da Agricultura Familiar, que é da SAF também, que acontece no shopping uma vez por ano. A gente participa da FEMAF. A gente tem feiras no SESC. E a gente já disseram que a gente está o tempo todo em todo lugar, porque nós somos uma associação muito diversificada. Nós temos as mulheres que produzem o mel, as mulheres que produzem peixe, né, as piscicultoras, temos as que criam o frango, temos as que cuidam só da horta, temos as mulheres do artesanato, de fibra de buriti, temos a do beneficiamento de frutas, por exemplo, tem uma da geleia. A gente trouxe o curso, a gente está o tempo todo levando capacitações. Se tu não se encontrar nesse, tu se encontra naquele. Aí a gente levou um curso uma vez do beneficiamento integral de frutas. E aí nesse curso a gente aprendeu a fazer a geleia da casca de maracujá, bolo de banana, várias receitas. E essa mulher, em especial, ela se destacou na geleia. Ela gostou de aprender a fazer a geleia da casca de maracujá. Aí ela já procurou novos cursos. Hoje em dia ela já participa de várias feiras. Ela criou a marca dela. Todas as mulheres do campo estão criando suas marcas. Aí assim, lá embaixo elas colocam a logomarcazinha da associação, que é para entender que ela veio de lá. Aí tem várias, sabor de vó, que é essa da geleia, né? Além da geleia, ela faz licores também de frutas. Tem a mulher das plantas medicinais, que faz os lambedores. É bem diversificada, assim. Então, a gente tem oportunidade para todas. Tem as do lanche sempre derivado da agricultura. É o mingau de milho, é o caldo de macaxeira, é o caldo de quenga, beiju, bolo de tapioca. Tudo derivado da agricultura e várias formas com que essas mulheres possam aumentar a sua renda. Se a senhora quiser deixar um convite para as pessoas buscarem as Mulheres do Campo em Ação, as redes sociais. Sim. Nós temos o nosso Instagram, que hoje em dia é a porta de entrada, né, para que as pessoas possam nos conhecer, que é @mulheres_do_campo. O último O do campo é 0. Lá a gente apresenta todo o nosso trabalho, tanto as ações sociais, que eu esqueci de falar, que a gente também trabalha desde a primeira ação social. Todo ano a gente faz ações sociais voltadas para a comunidade de forma geral. Eu sempre gosto de dizer que nós as mulheres sócias da associação, nós somos abençoadas para abençoar. Então, se nós, as mulheres que são sócias, estão ali conseguindo recurso financeiro literalmente para o seu bolso, através da associação, por que não abençoar as pessoas de fora, a comunidade mesmo de fora, a comunidade carente, através da nossa bênção, né? Então, a gente realiza ações sociais tanto no mês de maio, que é o mês das mães, e o mês das crianças, com doação de brinquedo. Aí a gente vira pedinte, sai pedir, pede roupa, brinquedo, tudo que é para a gente doar nessas épocas. A gente viu pelo seu Instagram que vocês têm uma parceria muito legal com a GERP. Eu gostaria que você falasse um pouco
Sim, a AGERP é uma parceira, assim, de sempre. Desde o início, desde a primeira ação social, que eles estavam lá junto com a gente, tudo que a gente precisa de questão da área da agricultura, de extensão rural, a AGERP está com a gente, manda os técnicos para... a gente está aqui com a nossa horta, que a gente também tem uma horta coletiva que veio aqui da UEMA também, eu vou falar sobre ela. E aí a AGERP manda os técnicos deles, né, para nos dar apoio, faz curso com a gente, está o tempo todo ali apoiando a gente, tanto na área da agricultura, como também na área da ação social. Sim. E como eu falei que a UEMA também está presente na nossa vida, a gente, no ano passado, 2024 para 2025, a gente conseguiu passar num projeto de agricultura urbana e periurbana, que aí foi instalada uma horta coletiva lá em casa que eu digo é no espaço da associação, né? O trabalho coletivo a gente sabe que é muito complicado, né? Mas a gente continua lá, a gente teve toda essa parceria daqui da UEMA, através dos professores daqui da UEMA, a gente viajou para Brasília para apresentar várias vezes já participamos de várias conferências em Brasília, através desse projeto, conferências que lá eu vejo a importância que de fazer as políticas públicas voltadas começando pela base, né? Porque se sou eu que estou no campo, eu é que sei a minha dificuldade, eu é que sei do que a gente precisa. Não tem como formar uma política pública vindo de cima para baixo, porque em cima ele não vai compreender que a gente precisa ali da nossa irrigação. Por exemplo, um dos principais problemas que a gente teve nesse projeto foi a irrigação, que veio o projeto, montou-se todo o projeto lá, aí mandaram as mudas, sementes, o projeto foi excelente, mas teve um erro gravíssimo, que foi a questão da irrigação. Não entrou a irrigação no projeto, que é fundamental, não tem como a gente produzir sem água. E aí a gente passou um tempo, as meninas molhando mesmo na mão, todo dia tinha uma escala, 3 de manhã, 3 de tarde, para molhar essa horta, mas depois eles se organizaram e mandaram o técnico e os canos, as coisas para fazer a irrigação da horta. Mas, assim, foi um projeto muito bom, que até agora vai ter um novo impulso de dinheiro, né, que eles vão aumentar, para continuar por mais um ano o projeto, eles dando apoio para a gente, e foi muito boa a parceria. Maravilhoso. A gente vê literalmente as mulheres em ação, né? Sim. Porque dentro das ciências agrárias, nós passamos por esse momento de falar, gente, dar visibilidade. Nós, como mulheres que estamos nos formando técnicas, né? Somos graduandas de zootecnia e agronomia, ver no campo a realidade das mulheres que vão para a luta e fazem acontecer, né? Como vocês fazem acontecer, é muito bonito pra gente. E não é só uma história para contar, é realmente para viver. A nossa associação, a gente está sendo, graças a Deus, muito bem vista, porque realmente a gente trabalha para todas. Porque a gente sabe que existem muitas associações, instituições aí que elas tiram CNPJ, mas fica ali só aquele núcleozinho. Sim. E a nossa não, a gente faz de tudo para agregar a todas. Por exemplo, a gente participa do PENAI, do município e do estado, que é fornecimento para as escolas. A gente participa do PAA da Conab, que é esse que eu acabei de falar, que a Conab compra a nossa mercadoria e doa para o Sesc Mesa Brasil. E agora também tem mais um projeto da Conab, que é o Cozinha Solidária da Conab, que a Conab compra e doa para uma cozinha solidária. Aí o trabalho da Conab é comprar e a gente vai entregar lá na cozinha. E isso tudo serve para as mulheres ver o potencial que a gente tem. A gente está sendo muito bem vista lá justamente por causa disso, porque a gente não tem aquele grupinho, não, vai participar só essas 3 aqui, porque aquelas dali a gente não quer saber, não. Toda vez que entra uma mulher na associação, o principal objetivo a gente vai ver o que ela tem. Será que ela tem a documentação que comprova que ela é uma agricultora? Porque tem o CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. É o principal documento dela, que ela comprova que ela é agricultora, que vai estar lá no sistema do governo federal, dizendo que ela está apta a participar desses projetos institucionais. Aí, se ela não tem, a gente faz de tudo, a gente leva ela na AGERP, que é onde
Emite a carteira. Emite, e no sindicato dos Trabalhadores Rurais, que agora eu também sou uma diretora de lá, e o sindicato também tem um trabalho excepcional na área da agricultura familiar. É o sindicato que sabe todos os agricultores da região, quem realmente é agricultor e quem não é, porque ainda tem aquelas pessoas que não são, mas querem se beneficiar, dizendo que são, né? Aí vão lá tentar tirar documento, aí a gente tem que investigar para antes de tirar qualquer documento também. Mas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Luís, ele tem feito um trabalho importantíssimo nessa questão da agricultura, da documentação, de a gente mostrar para o agricultor quais são os benefícios que ele tem. Por exemplo, que Deus o livre, ele cai doente, mas ele tem o auxílio doença, que é tirado através do sindicato, que o sindicato não vai cobrar nada se ele é sócio do sindicato, a gente vai lá, faz toda a documentação, manda para o INSS, ele recebe o dinheiro dele integral, salário materno, que é muito importante para as mães, a gente está o tempo todo nas comunidades. Eu estou falando agora em nome do sindicato. O sindicato está o tempo todo nas comunidades mostrando isso, né? O quão importante é a mulher ou o homem do campo estar, como é que eu posso falar? Ok, na questão da documentação, né? Para poder participar e ter seus benefícios que são garantidos por lei. Sim. A gente se coloca sempre à disposição, nós como o EMA e como os futuros profissionais, sempre à disposição de vocês, por que precisar. Eu estou ansiosa, porque nossa turma vai fazer uma visita, né, à associação, e queria agradecer a senhora e todas as mulheres que fazem parte da Associação Mulheres do Campo e Ação. Fico grata por a senhora ter vindo, tirado um momento do seu dia para passar essas informações maravilhosas para a gente. Eu que agradeço em nome da associação, que para a gente é muito gratificante. Graças a Deus, a gente tem tido cada vez mais portas abertas para mostrar o nosso trabalho, que a gente realmente trabalha para todas e que o nosso trabalho faz a diferença na vida das mulheres. E ficamos aqui com mais um episódio do AgriProsa Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e convidamos a assistir os outros episódios e acompanhe a gente nas redes sociais. Tchau!